Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Teorema de Pitágoras, ok? Seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá. Olha só o que fala essa atividade. Em cada um dos triângulos pitagóricos a seguir, existe uma medida de lado que está faltando. Calcule a medida desse lado e então determine os valores do seno, do cosseno e da tangente de x em cada caso. Bom, o que você pode analisar primeiro? Ele fala que nós temos o triângulo pitagórico onde está faltando uma medida. Como saber que medida que é essa? O que a gente pode ver nesse triângulo aqui? Bom, primeira coisa é o seguinte, é um triângulo retângulo? Sim, é um triângulo retângulo, porque ele tem esse ângulo aqui, ó, de 90 graus, tá bom? Então, como ele é um ângulo de 90 graus, ele é um ângulo no qual vai estar aí o nosso teorema de Pitágoras, certo? E ele define também três pontos básicos quando a gente fala de teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Primeiro, o que é hipotenusa? Hipotenusa é aquele valor, é aquele lado, né, onde está de frente para o nosso ângulo de 90 graus. Então, o lado que está de frente para o nosso 90 graus, ele é denominado de hipotenusa. Então, aqui nós temos a nossa hipotenusa, que inclusive não tem valor, tá? Beleza, aí ele fala o seguinte, olha, você tem esse ângulo X aqui, que é no caso que ele quer que a gente calcule, né? Sendo cosseno tangente de X. Então, raciocinando aqui por esse ângulo X, aquele lado, aquele valor que está de frente para esse determinado ângulo é chamado de cateto oposto. Então, esse lado aqui que está de frente ao nosso ângulo X é o cateto oposto. Aí você fala, Cida, mas sobrou um número, sobrou um valor, sobrou um lado aí. Realmente, sobrou. E esse lado aqui é o que nós chamamos de cateto adjacente. Então, esse aqui é o nosso cateto adjacente. Esses três números são importantíssimos para a gente trabalhar aqui nesse momento. Bom, aí o exercício pede para a gente primeiro calcular a medida que está faltando. A medida que está faltando é o valor da hipotenusa, né? Então, como é que a gente procede? Então, para calcular esse lado, nós iremos utilizar o famoso teorema de Pitágoras, que ele fala o seguinte, hipotenusa ao quadrado é denominada de A, tá? Ao quadrado é igual à soma dos catetos também elevado ao quadrado. No caso, ele chama de catetos B e C. Então, todas essas letrinhas a gente vai substituir pelos valores que nós vamos encontrar aqui nesse triângulo retângulo. Bom, então vamos lá. Quem é a nossa hipotenusa? Tá aqui, ó, esse lado. Quanto que ela mede? Qual o valor? Bom, aqui a gente não tem nenhum valor. Ah, se não tem nenhum valor, eu posso colocar ela como sendo qualquer letrinha. Eu vou deixar ela como sendo A mesmo, tá? Então, continua A ao quadrado. Quem é o B ao quadrado? Então, nós temos aqui o número que é o nosso cateto oposto, vai o valor 3, certinho? Então, 3 elevado ao quadrado, que vem da fórmula, tudo bem? C. C, então, vai ser esse nosso outro cateto, que é o valor 4. Então, 4 ao quadrado. Fazendo a continha, primeiras potências, 3 vezes 3, 4 vezes 4, tudo bem? Efetuando a soma, 9 mais 16, a gente tem que é o valor 25. Aí, esse quadrado aqui, gente, vai virar a operação contrária, né? Qual que é o contrário de potenciação? Radiciação. Então, nós temos aqui o valor de raiz quadrada de 25. Então, raiz quadrada de 25 vai ter o quê? 5 positivo. Tranquilo? Então, nós já sabemos que essa hipotenusa aqui, ó, mede 5. Aí sim, agora a gente vai calcular o seno, cosseno e tangente do valor x, tá bom? Do ângulo x. Então, vamos colocar aqui, gente, como que são essas nossas formulazinhas. Ela fala o seguinte, olha, o seno do ângulo, Cida, qual que é o ângulo que a gente está trabalhando aqui? No caso, o x, tá? Então, o seno de x é sempre cateto oposto dividido pela hipotenusa.
Essa aqui é a formulazinha do seno. Para cosseno do ângulo, ele fala o seguinte: você vai trabalhar o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo, você vai trabalhar com o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tranquilo? Então, baseado aqui nesses momentos que nós já colocamos aqui, já pontuamos, vamos então calcular o nosso seno dessa figura aqui, tá? Então, o seno, o nosso ângulo se chama x, então o seno de x vai ser, não é cateto oposto? Quem que é o nosso cateto oposto? O número que está de frente. Então, 3 dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa, gente? É o valor que nós calculamos, que é o 5, tá bom? Então, nós calculamos o seno, aí ele pede para calcular cosseno. Então, cosseno de x de novo. O que que a gente tem para cosseno? Ele fala, olha, é cateto adjacente. Nós já sabemos, porque antes da figura a gente enumerou. Vai ser o 4, dividido também pela hipotenusa, que é o valor 5, tá? Por fim, ele pede tangente. E a tangente a gente já sabe, que é o oposto dividido pelo adjacente. Então, vai ser o 3 dividido pelo 4. Tranquilo? Bora fazer agora essa letra B aqui. Bora fazer juntos aí. Olha só. Mesmo modelo da anterior, tá? Você não tem aqui, no caso, o valor de quem, gente, ó? Da hipotenusa. Então, nossa hipotenusa tá aqui, linda, maravilhosa. Você vê como é que sabe que é hipotenusa? Ângulo de frente a 90 graus, tá? O nosso outro ângulo que a gente tem aqui, ele é chamado de x. Então, quem tá de frente a ele é o cateto oposto. E o outro que resta, que tá aqui do lado, a gente chama de cateto adjacente. Tranquilo? Bom, o valor do cateto oposto e do cateto adjacente nós temos. E para a gente calcular seno, cosseno e tangente, nós precisamos da hipotenusa, conforme nós falamos na formulazinha ali em cima, tá? Já que não tem valor da hipotenusa, mesmo se o exercício não tivesse pedido, você teria que calcular. Formulazinha ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa a gente não sabe quem é, deixa a letrinha A. O valor de B, cateto oposto nosso, nesse caso é o número 8, mais o C é o nosso cateto adjacente, que aqui ele equivale a 15. Ao quadrado é igual 8 vezes 8, 64. Inclusive, gente, quem tiver dificuldade aí em multiplicação, eu vou deixar um vídeo aí para vocês, onde, inclusive está no canal, onde ensina a fazer esses cálculos, tá? Para quem tem dificuldade de multiplicação. Muito fácil, utilizando o método lá legal. 15 vezes 15, 225. Fazendo a soma aqui, eu vou fazer de trás para frente, então 9, 8, 2. Ao quadrado na verdade, não é ao quadrado, né, gente? A é igual. Então, aqui deixa eu tirar esse quadrado, porque essa potência agora, ela vai virar o quê? O contrário de potenciação dessa operação é a radiciação. Então, a gente vem e coloca raiz quadrada de 289. Raiz quadrada de 289, quem é? 17. Tranquilo? Então, esse é o valor da nossa hipotenusa aqui. Toda vez que nós olharmos para esse lado aqui, a gente vai lembrar do 17. Calculando o seno, então, nós temos aqui o seno de x novamente, né? Nosso valor do ângulo aqui é x, cateto oposto, no caso 8, dividido pela hipotenusa, tá? Não esqueça da formulazinha, a gente pontuou aqui, ó. Então, nossa hipotenusa vale 17, tá bom? Depois, que a gente vai calcular o cosseno de x também, é o cateto adjacente, que no caso é 15, dividido pela nossa hipotenusa, que é 17 também, tá? Aqui a formulazinha, tá? Por fim, tangente de x, nós vamos ter cateto oposto
dividido pelo cateto adjacente, que é 15. Tranquilo? Bora fazer mais aí. Na letra C, pessoal, nós temos a seguinte figura, né? Olha só. Vamos só marcar aqui para facilitar. Quem está de frente ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Quem está de frente ao nosso ângulo diferente do de 90 graus é o cateto oposto. E aqui nós temos o cateto adjacente. Bora então. Primeira coisa, para a gente fazer a aplicação do seno, cosseno e tangente, precisamos ter o que? Hipotenusa. Não trouxe de novo. Vamos calcular então pelo teorema de Pitágoras. Qual que é o nosso valor de A, gente? A sempre é a hipotenusa. Cida sempre? Sempre, tá? Então, a hipotenusa nossa aqui a gente não tem, permanece A. Nosso B nós chamamos de cateto oposto. O cateto oposto você vai olhar aquele ângulo que está de frente ao nosso ângulo diferente de 90 graus, no caso é o X, valor 12. E o C, nosso cateto adjacente, 5. Então, A ao quadrado é igual a 12 vezes 12, 5 vezes 5, ok? Continuando aqui, nós temos A ao quadrado vai ser igual, vou fazer de trás para frente, dá 9, 6, 1. A ao quadrado, de novo, né, gente? É A só. Esse Azinho nosso, esse quadrado agora vai virar potência. Então, fazendo ele de uma potência, nós temos raiz quadrada de 169, vai dar quanto? Falou 13 aí, né, pessoas? Acertou. Então, nossa hipotenusa vale 13. Bom, aí a gente vai fazer a aplicação agora. O seno, no nosso seno é x, né? Então, seno de x, ele fala que é o cateto oposto. Cateto oposto que a gente tem aqui é o valor 12, dividido pela hipotenusa, que foi o que a gente calculou. Calculou, né? Valor 13. Cosseno, ele diz o seguinte, cateto adjacente, nosso cateto é 5, dividido pela hipotenusa, também 13. E para fechar, tangente, que vai ser o cateto oposto, né? Tá aqui, eu deixei, tá, o tiquezinho, a formulazinha. Cateto oposto, que a gente já sabe que é 12, dividido pelo nosso cateto adjacente, que tem valor 5, tá? Letrinha D. Olha só o que a gente tem. Vamos colocar aqui, ó. Quem tá de frente ao nosso ângulo de 90, hipotenusa. Quem tá de frente ao nosso ângulo diferente da hipotenusa de 90 graus é o cateto oposto. E o que sobrou aqui, o nosso cateto adjacente. Então, vamos lá. Não temos a hipotenusa, então, teorema de Pitágoras primeiro. Qualquer exercício que vocês forem fazer, gente, que não tiver hipotenusa, já aplica lá, teorema de Pitágoras, sem sofrer, tá? O A, o ao quadrado é a nossa hipotenusa, a gente não tem, vou deixar ela como Azinho. O B, cateto oposto, 7 ao quadrado, mais C, que é o nosso 24 ao quadrado. Então, 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 24 vezes 24. Quem falou aí, então? 576, acertou. Somado com 49, então a gente tem aqui de trás para frente, 15 vai 1, 7, 8, 12 vai 1, 625. Esse quadrado agora, essa potenciação vem a operação inversa. Operação inversa, raiz quadrada de 625 é 25. Bora fazer aqui, seno do ângulo X vai ser cateto oposto, tá aqui a formulazinha. Cateto oposto nosso é 7, dividido pela hipotenusa, a gente acabou de calcular. Cosseno do nosso ângulo, que vai ser o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Então, 24 dividido por 25.
E a nossa tangente, que é cateto oposto, que é o 7, dividido pelo 24, que é o nosso cateto adjacente. Bora aí, tem mais uma pra gente fazer. Tem mais duas, na verdade, né? Então, vamos lá. Na letra E, nós também não temos o valor da hipotenusa, precisamos calcular, então, esse valor, tá? Aqui nós já sabemos que o 6 é o nosso cateto oposto, tá? De frente ao nosso ângulo X, e esse 8 é o nosso cateto adjacente. Bom, para calcular a hipotenusa, utilizamos o teorema de Pitágoras. A ao quadrado, quem é o nosso A? Hipotenusa, permanece ao quadrado. Nosso B, nosso cateto oposto é o 6. E o nosso C, cateto adjacente, que é o 8. Então, A ao quadrado vai ser 6 vezes 6, 8 vezes 8. A ao quadrado, então, somando aqui dá 10, vai 1, 6, 9, 10. Então, nós temos agora o oposto de radiciação, radiciação. Raiz quadrada de 100 é 10. Tá aí o valor da nossa hipotenusa. Utilizando agora essas regrinhas que nós já até decoramos, né, pessoas? Seno do nosso valor x vai ser nosso cateto oposto, que vale quanto? 6, dividido pela nossa hipotenusa, que a gente acabou de calcular, vale 10. Aqui, pessoal, se vocês observarem, nós temos 6 décimos e ele dá para fazer uma fração irredutível, tá? Você pode aqui simplificar. Como é número par, a gente pode simplificar por 2. Então, nós vamos ter seno de x igual 3/5. Cosseno de x, aí quando não dá mais para simplificar, fechou. Se dá sempre que der simplificar, faz sempre, tá, pessoas? Cosseno de x, que é o nosso cateto adjacente, 8, dividido pela nossa hipotenusa, tá vendo? Também dá para simplificar por ser número par, já 1 direto para 2, 8 dividido para 2 dá 4, 10 dividido para 2 dá 5. Para fechar a nossa tangente, cateto oposto, 6, dividido pelo cateto adjacente, que também dá para simplificar. Então, tangente de x vai dar 3, né, quartos. Beleza? Letrinha F. Nós temos aqui, ó, o ângulo que tá, o número que está de frente para nossa hipotenusa, para nosso 90 graus é hipotenusa, então a gente já tem o valor dela. O número que está de frente ao ângulo é o nosso cateto oposto, a gente também já tem o valor. E olha que legal, pessoas, a gente não tem o valor do cateto adjacente. Olha que bom, né? Uma coisa diferente agora. Se a gente não tem o cateto adjacente, a gente vai fazer a mesma aplicação, teorema de Pitágoras, onde nosso A vale quanto? Nossa hipotenusa, 25. 25 ao quadrado. Nosso B, nosso cateto oposto, vale 15 ao quadrado. E o nosso C a gente não tem, permanece. 25 ao quadrado, 625. 15 ao quadrado, 225. Mais C ao quadrado. Aqui, ó, observa que o 225 está positivo, então vou passar para cá negativo, tá bom? Fazer uma continha diferente que é uma equação, igual vocês já viram sempre, tá? Igual ao C ao quadrado, só que essa troca assim vai ficar mais fácil. Se você quiser já colocar aqui C ao quadrado, então resolve primeiro, tá? 5 menos 5, nada. 2 tira 2, nada. 6 tira 2, 400. Aí aqui você já pode inverter, tá? Contrário de potenciação, radiciação. Então, nós temos que o nosso cateto adjacente vale 20. Indo para a regrinha de seno, então, seno de x vai ser igual. Quem é o nosso cateto oposto? 15, dividido pela nossa hipotenusa, 25. Como os dois aqui, pessoas, são números terminados em 5, então eles são múltiplos de 5, tá? Vamos fazer aqui já, ó.
15 dividido por 5, 3. 25 dividido por 5, 5. Cosseno agora. Cateto adjacente, a gente calculou. 20 dividido pela hipotenusa, 25. Tá vendo? Termina em 0,5, múltiplo de 5 também. Então, dá para dividir ali. 20 dividido por 5, 4. 25 dividido por 5, 5. E também a tangente. Vai caber aqui? Vai. Tangente de x vai ser nosso cateto oposto, 15, dividido pelo nosso cateto adjacente, que é 20. Também, né, termina em 5 ou 0, dá para dividir. Então, tangente nossa vai ser 15 dividido por 5, 3, 20 dividido por 5, 4. Espero ter ajudado vocês, pessoas. Até mais!